Fala aí, pessoal, aqui que fala o Luiz. E aqui é o Lucas. Bem, gente, no último vídeo de Yu-Gi-Oh! Nós deixamos meio que em aberto o assunto que nós ia falar. Bem, gente... Se é que alguém assistiu até o final, porque aquele vídeo ficou... Eu acho que ele deve ter ficado bem longo, mas espero que vocês tenham assistido, porque ficou bem bom aquele vídeo. Ficou bem longo. Mas dizer uma coisa aqui que é... Tipo assim... É uma coisa que tá acontecendo assim no nosso dia a dia, que 2018 tá meio assim, um negócio meio lá, meio cá, gente. Não, assim, em questão coisas pessoais e em questão também na internet. E dizendo o básico do básico. Que simplesmente, a última vez aí, no caso que nós estávamos fora, tá acontecendo uns negócios aí na internet que, por exemplo, nos sites de runs. Alguns estão fechando e outros estão deixando de disponibilizar download. Bem, primeiramente vocês vão falar, pô, ali faz um negócio, conteúdo pirata. Sim, só que, tipo assim, vocês pensam que a gente, tipo, fica só na pirataria, mas como diz, a pirataria é crime, né? Dizendo uma coisa, a gente, tipo... Eles não é hipócrita de... Tipo assim, eu faço e tá certo. Ninguém... Não é porque, tipo, eu faço que tá certo, é crime. Não vou, sabe, dar uma de... não, mas não é crime. É crime. Quem fala que não é crime é mentiroso, porque é simples assim. Se você tem um produto, você faz ele, a pessoa tá pegando ele e não tá pagando nada pra você, sim, justamente é crime. É verdade, e simplesmente isso. E no caso... Dois sites, no caso, começaram tipo, a agregar, que no caso foi o Love Runs e o Retro Runs. Esses foram dois sites que agregaram a acontecer um negócio que, assim, por alguns sites de runs, que no caso a Nintendo deu processo neles, acabou meio que alguns sites estão meio se afastando. Tudo com medinho. Tira a rabo entre as pernas e vai embora. Eles estão com medo da situação que está acontecendo. Que no caso desse processo da Nintendo, o site mesmo lá fechou de vez mesmo, ele deixou de existir agora e tá, tipo, quando você acessa, tá um outro negócio lá. No caso, como eu também soltei um vídeo no meu canal, no caso depois vai estar aqui na descrição do vídeo, falando sobre também o Emu Paradise. O Emu Paradise, na verdade, foi uma situação que não foi a Nintendo não tem nada a ver com isso. Mas explicando como eles ficaram com medo da situação de processos, né? É o famoso, tipo, vou fechar antes que dê merda. Ele, no caso, ele continua tendo os negócios lá, só que ele fechou o servidor de download. Não dá pra fazer o download. Mas se caso a pessoa quer, tipo, pesquisar o jogo, achar, tipo, alguns jogos, que tem jogos que acha, tem jogos que não vai achar. E isso daí é uma verdade mesmo. Aqui, ó, um exemplo que eu dei num outro vídeo, que no caso não foi por causa que tá dando problema aqui no PC, é o do Psycho Force. O Psycho Force do Play 1, no caso ele é o mais fácil de achar. Ele, assim, na versão japonesa, o primeiro, ele é um pouquinho chato, mas ele ainda acha. Agora, o do PlayStation 2, que era o Complete, só tinha num outro site que, no caso, eu vou citar agora, que é o The Iso Zone. O The Zone, nós conhecemos esse site por acaso por causa do Dreamcast ainda na época. É verdade. Porque, tipo assim, jogos de Dreamcast, aqui no Brasil mesmo, já não existe mais. Eu acho que do Play 1 também. Do Play 1 mesmo também é outro, não porque existe. A gente ficava rodando 1000 sites pra achar jogo de Play 1 na época também. Sim. No caso, ó, jogos de Dreamcast, Play 1, no caso, vamos ver outros consoles que no caso já vi. O Play 1 mesmo, no caso já não tem mais, tipo, pra vender. No caso, uma loja que eu só conheço que tem coisa, tem jogo que é bem mais ou menos. No caso tem aqueles jogos que não compensa pegar, é jogo besta. Agora, tipo, Dreamcast não tem lugar nenhum. Outro exemplo que eu vou dar é o Sega Saturn, que é outro videogame, se caso alguém tenha, ou no caso já mandou pro saco, né, mandou embora. No caso o Sega Saturn é outro, que você no caso não tem como achar. Um que no caso já tá sofrendo esse tipo de coisa é o PlayStation 2. O PlayStation 2 já tá tendo uma sofrência desse estado também, de não achar. Acha, só que não é todos os jogos. Não. Aqui um exemplo, que eu disse do PlayStation. Lembrando, pessoal, também que a gente tá... toda essa situação que a gente tá falando, a gente tá só se simplificando aqui no Brasil, porque é óbvio que se você for procurar lá fora eBay da vida, você acha o que você quiser, mas tipo,
a gente tá só se restringindo aqui, porque aquela coisa, vai mandar produto importado, tem que pagar imposto e tal, então, tipo, a gente tá falando a questão de não achar, a gente tá olhando pra outros países, óbvio que se você rodar, alguém vai estar pra vender. Um exemplo que eu posso dar mesmo, no caso que até eu falei que não se podia falar de um YouTube, no caso que tem essa chance, no caso é o Weberan, porque lá no Japão, o Japão tem lá as coisas. Muita coisa é de lá, então, tipo, é igual, sei lá, você achar gibi da Turma da Mônica aqui da primeira coleção, velho. Então, você acha, tá ligado? Então, e é uma coisa que eu vou dizer, no caso, igual, ele achou jogos de Saturno original, ele, tipo, foi garipando e foi tentando. Só que, tipo, lá, comprou lá mesmo, no caso, os jogos. Igual o Dreamcast, também lá tem as coisas. Agora, uma coisa que eu vou dizer, no caso que eu falei até no meu canal. No caso, se vocês preferem, tipo, na preferência, não. Como vou explicar? Se vocês preferem, tipo, os consoles ou, no caso, os emuladores. Eu quero dizer... É que é meio relativo, deixa eu pensar. Essa pergunta, ela é meio relativa porque é óbvio que o console... Todo mundo prefere console porque o emulador tem falha, o console não tem falha. Tipo, se você... Exatamente. A pergunta crua, eu digo assim, se você for responder a pergunta crua, você pode jogar console e emulador, então, claro que a pessoa vai... Mas isso daí, eu não... No caso, eu não expliquei muito bem, então eu já vou explicar aqui. Na sim, verdade, sim. Eu quero dizer os antigos. Então, mas eu tô falando dos antigos também. Tipo, se a pessoa tiver a oportunidade ali de jogar Sim. um console antigo e emulador, não vai querer jogar emulador porque emulador. Que é um exemplo, tipo, o único que no caso eu até tipo, jogos de cartucho mesmo. Os cartuchinhos, tipo. Gente, na minha opinião, mesmo que tem aqueles mini consoles. Que no caso aquilo dali. Mini consoles, que não tem todos os jogos, então... Exatamente. Você vai ter ali, tá bom, óbvio que as empresas quando vão fazer os mini consoles, elas frisam, eita, quase que não sai, os jogos mais famosinhos e tal, mas é óbvio que sempre tem aquele jogo lá que não é famosinho, que você gosta, que não vai estar lá. Então. Que não vai ter. E, tipo, um exemplo, e às vezes, no caso, outro exemplo que nós deu também, que tem os Virtual Console, que é do 3DS e que fala também que vai mudar o nome, que é, no caso, o Lucas que sabe o nome, né, ou não sabe também. Não sei, Nintendo não falou pra mim. Então, no caso, esse daí é outro detalhe, no caso que vai trocar o nome e também vai ter pro Switch. Tipo, só vai ter os jogos da Nintendo, não vai ter outros jogos. E alguns jogos, assim, algumas produtoras, elas refazem. No caso, um exemplo da Capcom. A Capcom refez o Mega Man X, pegou todos. Só que, beleza. Mas é tipo, Mega Man X. Tipo, se vocês forem olhar os antigos, é tipo um gigante dos antigos. Não é uma porcaria, não, desculpa, uma porcaria. Tem jogo que é uma porcaria. Mas, tipo, é uma coisa gigante, não é, sabe, tipo... Sei lá, Dino Crisis, eles estão lá na gaveta deles, lá, eles estão cagando pra... E o Yoki Dino Crisis é novo, mas se vocês puxarem da época Mega Man, dessas épocas aí e tal, eles pegaram um gigante. Eu sempre gosto de falar isso, é muito fácil você pegar um jogo gigante e fazer de novo, porque ele já tem 300 milhões de pessoas que gostam. Sim. E outra coisa também que foi citada, no caso que a gente não citou aqui, em questão... Videogame de cartucho tem aquele probleminha com TV nova, né? No caso não é compatível. No caso em questão, áudio e vídeo. Super Nintendo, coloca um Super Nintendo aí pra ver, filhão. A imagem fica ruim pra pomba. Lembrando, né, pessoal, também que é importante também falar que os aparelhos novos não têm obrigação de fazer a compatibilidade para aparelhos que as próprias empresas desses aparelhos nem ligam mais, tipo, elas já tá fora de linha, tipo. Sim. As empresas em si já abandonaram os aparelhos. Então. Igual, na verdade eu já vi, ó, quer ver? Uma coisa que eu já vi nessas TV novas, quer ver? Eu já vi, não foi nem Super Nintendo, foi Game Boy Advance. Mano, aquilo dali, quando eu vi, eu falei, mano, que imagem feia do caramba, e no loja de games ainda. Na época que eu fui lá foi lá na Santa Ifigênia, só pra ser sincero, quando eu vi eu fiquei meio assim, envergonhado dessa situação. O dono da loja não tem muita vergonha, porque quando coloca uma merda dessa aí na loja, não videogame é uma merda, mas tipo, porra, com a imagem cagada e tudo é meio triste, não... Igual, uma coisa que é outro exemplo, no caso que eu tô querendo dar, igual, tem jogos que não pegam a imagem e além que, dependendo do console que você tem, tipo, você pode ter o Dreamcast, pode ter um Saturno, tipo, o gráfico é um pouco melhor.
Só que às vezes algumas TV não vão pegar. Um exemplo também é o Play 1. O Play 1, no caso, foi um dos exemplos que eu posso dizer. No caso que a TV de casa ele pega. O que meu pai mesmo tem os dois modelos. Ele tem o Slim e o Fat. Os dois pegam, só no áudio e vídeo normal. Só que a imagem fica, dependendo da situação, a imagem não fica muito legal não. E aí se vocês puxarem aquelas TVs de tubo, a coisa mais fácil que tinha é pegar Play 1. Você botar o Play 1 lá, pá, bonito. Sim. Perfeito. E além que, que eu tô dando mesmo, que é tipo assim, mas não é dizer assim, o videogame pega. Só não, que sim, pega, mas a qualidade ali fica meio cagada. Tipo, uma coisa que eu tava vendo, no caso que o meu pai tava jogando é o Castlevania. Nossa, mano, eu até falei, mano, é pra mim chegar mesmo, até ficar ruim. Pra mim mesmo, tipo, eu já não ficar nem 5 minutos jogando lá. Eu então, imagina eu. Aí, outra coisa que eu tenho pra dizer é que, como eu disse em questão dos jogos, que eu tô refrisando de novo, não vai achar 100% às vezes, não. Na verdade, pessoal, vamos fingir que essa situação não existiu. Que os sites eles estivessem todos em pé no ar. Ainda assim você já não achava todos os jogos. Sim. Mesmo com esse monte de site aberto aí e tal, você já não achava tudo. Agora, então, tipo, só caiu mais. Porque não, né, porque às vezes a pessoa pode pensar, né, principalmente alguém que não tava dentro desse meio aí dos sites, pode pensar, mas então antes era completo. Também não, antes tinha um monte de coisa que você não achava. Sim. Mesmo com todos esses sites com acervos grandes aí no ar, tinha 300 coisas que você não achava. Então agora só piorou. Então, que é igual, como eu disse, o Days Gone tinha uma coisa que, tipo, eu mesmo nunca tinha visto. Então eu fiquei meio, caramba, esse jogo eu nunca vi. E antes do site fechar já tinha baixado, ainda bem que eu baixei. Aí, tipo, pra mim, o problema é o seguinte, que o computador também tem as HD, né? Aí, conforme vai enchendo também, pronto. Isso daí, no caso, uma coisa que nós temos pra citar também, é tipo assim, que isso daí também aconteceu com o Lucas, na verdade foi um negócio meio trágico também. Foi um negócio grande, né? E foi bem eu queria pior. Que fosse só isso, né? Porque aí a gente tá falando quase de tera no negócio ali. Então, aí no caso que foi o Minha Teca. Porque uma coisa é perder jogo, eu falo brincando, né, gente? Uma coisa é perder jogo, é que, por exemplo, eu perdi jogo também. Eu acho que eu passei quase que uns 20 jogos de Play 2 pra lá, se eu não me engano, ia passar mais coisa. Mas imagina vocês perderem, sei lá, jogos entre trocentas outras coisas. Porque quando você perde só jogo, você tem um foco. Você tem tipo, beleza, vou procurar de novo só jogo. Agora é pro anime, filme, desenho, e, sabe? Tudo. Todo tipo, já você tem que procurar tudo. E é verdade. E além que as coisas estão assim, tipo... Porque assim, o problema, até uma comparação com o caso aí dos sites, pessoal. Por exemplo, eu tive 2 trabalhos, porque o pessoal que baixa os jogos e tal, eles têm um trabalho de baixar. Eu tive o trabalho de rodar para baixar esses arquivos em sites diferentes, porque são arquivos diferentes. Eu tive o trabalho de upar eles pro Minhatec e organizar eles no Minhatec. Então eu tive 2 trabalhos. E agora com sites de nuvem também tem uns que é muito ilimitado e tem os que, tipo assim, não dá sempre. E alguns que são ilimitados pecam em outras coisas, tipo, eles não tem vamos falar, aquele um administrador pra você mexer, sem precisar ficar entrando no site. Que é um exemplo. No caso tem um site que nós estamos usando aí, para guardar algum nosso arquivo pessoal, arquivo normal. No caso ele tem um limitezinho, aí esse limite meio que quebra as pernas também, né, gente? Principalmente pra jogos assim um pouquinho ali Play 2 pra cima e pra quem tipo filme, hoje em dia você não acha mais filme em DVD, tudo Blu-ray, então sim. Tamanho gigantesco do bagulho. E além que fica ruim pra caramba, e além que você pesquisa, procura, faz atrás, mas fica assim. Eu mesmo, que no caso, quando eu vi que o site fechou, eu fiquei meio assim. Eu falei, putz, meu principal acervo, que ele é meio que o meu principal para algumas coisas, que, tipo assim, tinha os homebrew de PSP, que no caso foi a parte-chave, além de conseguir o programa de conversão do Play 1.
Aquele dali foi minha parte-chave. E fora também alguns emuladores também, tipo o Game Boy Advance também. No caso foi também o Nintendinho, Nintendo 64, entre outros. E foi o meu principal acervo. E que o site fechou, levou tudo. Foi tudo embora. Uma coisa também que é importante, pessoal, que vocês entendam, né? E aí, óbvio que é mais uma opinião do que uma questão de eu não tenho prova pra falar pra vocês que é a verdade e tal. Até porque eu também não gosto desse negócio de verdade absoluta e tal. Eu acredito que muitas coisas é meio que de opinião. Não generalizem, por favor, pessoal. Não é porque, assim, os 10 sites fecham que você... mas foi a Nintendo que fechou os 10 sites, Nintendo... vai, tipo, vira meio que uma caça às bruxas, tá ligado? Uma coisa meio idiota. Pelo menos, eu acho bem idiota. Porque tem trocentos sites que sempre fecharam todos os anos. Todo ano sites fecham, tipo... Pra quem só baixa jogo não vê, mas pra quem já baixa anime, baixa música, baixa filme... Todo ano, trocentos sites fecham e nem sempre porque alguma empresa ferrou o site. Tipo, às vezes o cara não tem condição de bancar o... servidor? O servidor lá do site, aí deixou de pagar, tchau, não tem site pra você. Às vezes o cara tá desanimado e fala, mas eu vou fechar esse site porque não tá entrando o número de pessoas que eu gostaria pra visualizar. Sim. Então, tipo... Vamos com calma, tá? Não vamos generalizar e convenhamos, né? É uma pergunta que eu acho interessante. Quem puder responder nos comentários, eu acharia interessante. Se coloquem no lugar do presidente da Nintendo, o que vocês fariam? É uma pergunta sincera. E não pensem como presidente de uma empresa. Não precisa ser Nintendo, pode ser qualquer empresa aí. Mas pensem vocês. Vocês têm uma empresa e essa empresa tem produtos. E pessoas pegam e usam esses produtos sem te dar nada, sem te dar bosta nenhuma. O que vocês fariam? Porque é uma pergunta interessante, não é nem uma questão de, sabe, de provocação, tá, pessoal? É uma questão, tipo assim, de reflexão, sabe? De você pensar, realmente, tipo, eles estão errados, será? Num ponto, sabe, tipo... Num ponto, no caso, eu acho que não, assim, no meu ponto de ver mesmo, a Nintendo não tá errada, além que pelo processo que eles colocaram nota mesmo, disseram que a pessoa desse site tava ganhando dinheiro por cima, né? Então, que aí eu acho pior ainda, tipo, eu não sou totalmente contra a pirataria, mas aí nesse caso, gente, desculpa, não dá pra passar a mão na cabeça, né? Aí porra. Tipo assim, na minha opinião, tipo... alguns jogos, tipo, o da Nintendo, tem jogos que praticamente você não vai encontrar, tipo, aqui no Brasil mesmo eu digo que, tipo, até quando o Lucas foi na Santa Efigênia, disse que, tipo, jogos retrô praticamente estão inexistentes. Não existe, os caras já não tem interesse, mas é também assim, pessoal, isso aí também é culpa dos consumidores, porque o que eu mais eu vejo o lojista falar é que assim, eu pergunto, né, eu sou curioso, mas por que, porra, vocês não vendem jogo de DS aqui e tal? Porque ninguém quer comprar. Essa é a resposta que eu escuto. Sim. Ninguém quer comprar, por que eu vou vender? E tipo, é aquela coisa, oferta e demanda. E além de uma coisa, pode dizer que quando você vai pesquisar no Mercado Livre ou pesquisar em algum outro lugar, é um preço absurdo. Porque quem vai comprar são poucas pessoas. Então quem tem o produto na mão, fala, quem quer comprar vai pagar esse dinheiro, porque já é uma coisa fora de uso. É igual. No caso, um exemplo das coisas raras, que no caso eu mesmo já tive uma coisa rara aqui, no caso um cartucho do Pokémon Stadium 2, só que era a versão japonesa, que era chamada Gold Silver. Essa daí, no caso, ela era um dos cartuchos que praticamente é o mais difícil de achar mesmo. E daí até, tipo, na época eu ia vender ele num preço que pra mim era mais acessível. Não é tipo, não vou vender por 100 conto, que é um preço, pra alguns é um absurdo. Eu vendia tipo um pouco menos ainda. Que eu achava que pelo jeito que o cartucho pra mim tinha mais valor, porque era uma coisa que eu peguei que era diferente. E pessoal, o Luiz até me deu uma ideia. Já que no último vídeo de Yu-Gi-Oh! Ele me trollou, não tem nada a ver com isso, mas daqui a pouco a gente volta com o assunto. Já que ele me trollou, eu vou trollar ele aqui também nesse vídeo, porque no último vídeo ele mudou a intro do canal e não me avisou. Então eu vou já mandar a ideia de um novo quadro aqui pro canal. E eu não avisei pra ele, porque eu na verdade também pensei nisso agora, por isso que eu não avisei pra ele. Se vocês pararem pra analisar, isso meio que tá virando um certo, assim, bate-papo de games, né? Tipo,
um podcast, porque eu não sei se vocês sabem, pessoal, essa gameplay que vocês estão vendo aí de fundo, a gente não tá jogando, tá? É só uma gameplay gravada, então a gente não tá jogando, a gente tá aqui falando com vocês e tal, e tá ficando meio que é um podcast, vamos colocar assim, só que com imagem, né? Porque o podcast por podcast seria só o som, mas no caso tem a gameplayzinha rolando pra vocês, pra quem quiser assistir. Se vocês gostariam de um quadro onde a gente fizesse mais vezes isso, claro que, como um canal de games, a gente foca em games, mas da gente conversar, como se fosse um bate-papo mesmo aqui com vocês, né? Vocês podem responder nos comentários os assuntos. Se vocês gostariam que a gente abordasse os assuntos dos games pra vocês, tipo, a gente tá falando aqui o que a gente tá falando, tá focando em games, né? Nesse caso, os jogos piratas, mas se vocês gostariam que a gente abordasse outros assuntos de games, porque às vezes a gente traz os detonados, os quadros do canal e, querendo ou não dá tempo da gente pensar muito nas coisas, assim, pra falar com vocês. Às vezes a gente tem várias coisas, assim, pra conversar, assim, com vocês e tal, e conforme vai rolando os vídeos, a gente vai acabar esquecendo, porque tem que se concentrar, às vezes, no jogo e tal, e é meio ruim, às vezes, também, você tá num jogo específico e tá falando de outro, então respondam se vocês gostariam de ver mais vídeos desse, por exemplo. E é isso mesmo, gente. São vídeos fáceis de produzir pra gente. No caso, isso daí eu citei pra ele a última vez também, que eu talvez, assim, que separando, mesclando os canais de games que eu faço também, né? No caso, os vídeos de games. Eu tava pensando em fazer um canal de podcast lá pro meu canal. No caso que eu pensei, que eu não vou, tipo, só ficar no mesmo assunto, eu vou trocar os assuntos, entendeu? Aí por causa disso eu pensei, tipo, até nessa ideia. Aqui já, tipo, dá pra focar mais nos games mesmo. Porque focar em outros assuntos, aí também o YouTube vai foder, porque ela fala, porra, sim. Aí começa aquele papo lá do algoritmo, lá que você tá colocando trocentos assuntos no mesmo canal, e aí o YouTube não gosta. Então, é por causa disso que vai, no caso que eu vou criar só, tipo, pra não ficar no negócio de games. Aí, no caso que é um dos exemplos. E, uma coisa que eu vou dizer, no caso da questão, no caso que eu parei pra pensar, gente, pra quem tem videogame de CD, videogame de DVD, tanto faz, você sabe que depois de um tempo a leitura vai pro saco, né? Tipo, isso aí não tem... Nada dura pra sempre, o famoso ditado, nada dura pra sempre, então... Isso é um detalhe que eu tenho pra dizer mesmo, que, eu mesmo eu não penso assim em comprar outro videogame, alguns eu já pensei na época, mas depois, hoje em dia, eu já não penso mais, porque, eu tinha o Dreamcast funcionava tudo bonitinho, tudo beleza, aí depois a leitura ótica zoou. Aí, tipo assim, não tinha jeito de arrumar, né? Que já não existia peça pra me trocar. Isso é um dos exemplos. Igual, eu tenho o PlayStation 2. A única coisa que me salva do PlayStation 2 é o OPL. É a única coisa que me salva. Tá, mas aí você dá uma revirada, né? Porque aí você... Tá, o leitor, beleza. Mas aí também você tem que torcer pra entrada do USB não zoar, tá ligado? É outra tipo, coisa. Você tira uma preocupação, mas você bota outra no lugar. Pior que é uma outra verdade mesmo. Que se caso o USB já era, também. É igual a entrada de memory card. Qualquer coisa ali zoar. Então, tipo, você meio que larga uma preocupação, mas você pega outra pra... É igual, tipo assim, o que é mais dificuldade é pra alguns que já não tinha. Tipo, um exemplo, o Play 1 e o Saturno, Sega CD também. Eu vou dar o exemplo desses três. Eles não tinham essas entradas nem nada, aí tipo, eles estão meio que no limbo. Tipo, se você pega o videogame parado, ele vai continuar parado. Ele não vai, tipo, ter nada. Às vezes até pode achar alguém que tenha alguma peça, mas é muito raro. A única coisa que não sei, tá, pessoal? Como eu não tive, nunca fui por muito dentro desses assuntos. Quem tiver aí interessante, que fale nos comentários, sempre é interessante a informação nova, mas talvez de videogames antigos que compensasse, assim, pra você ter, não sei até onde isso dura, mas pelo menos até onde eu sei pode durar mais do que pelo menos os de mesa, né, os consoles grandes, os consoles de mesa, são os portáteis, né? Sim. Porque eles acabam que são um pouquinho ali mais resistentes, porque, né, eles são pequenos, eles... Tipo, por exemplo, quem tem um Game Boy aí, Advance aí da vida, por exemplo, né? Vejo gente que tem até hoje, e ele funciona com os cartuchos e tal.
Então eu acho que acredito que se fosse para apostar em videogames antigos pra ter e tal, seria mais os portáteis, tá? Os de mesa aí é mais rolê e tal. Porque no caso que eu não tenho pra pensar. O que eu compraria mesmo também, no caso que é pra ter mesmo, que é o PSP mesmo, tipo, que na verdade eu gostei pra caramba. E além que ele é um dos videogames que eu acho um dos melhores. É que também a gente fala que o PSP é antigo, mas tipo, é que, sei lá, gente, é que com a internet o tempo parece que passa mais rápido, mas o PSP ele não é antigo, sei lá, não faz 20 anos que lançou o PSP, Sim. o PSP, sabe? E no caso, ó, um exemplo do 3DS que eu vou dar aqui, tipo, como ele, daqui a pouco ele vai ficar antigo. ele citou, em questão dos cartuchos mesmo de DS, além que ele tem retrocompatibilidade. O que é legal é que você pelo menos pode pegar aquele cartucho do Nintendo DS e colocar nele. O 3DS ele te dá 2 em 1, 2 videogames em 1. Igual antigamente o Game Boy Advance tinha também, no caso o DS tinha retrocompatibilidade no caso com o Nintendo DS. Que isso daí era interessante também, tipo, para quem queria fazer tipo do seu Game Boy para comprar o Nintendo DS, dava para você comprar no caso o Nintendo DS e ainda você continuar com seus jogos no caso do Game Boy Advance. E agora a Nintendo quebrou essa linha no Switch, né? Porque tem nada a ver com o do 3DS o bagulho, então, tipo, agora quebrou tudo. Tem nada a ver. Agora se você quiser jogar do 3DS, fique com o seu. Se você for comprar o Switch, você já vai ter que começar do zero e você não vai jogar nenhum Pokémon. É igual o PlayStation 2 foi um bom exemplo e hoje em dia, tipo, no caso em questão do Play 3, ele tá sendo um bom exemplo, mas nem, assim, não tem todos os jogos, mas em questão ele tá trazendo tipo uma retrocompatibilidade pro Play 3 de Play 1. Na verdade, pessoal, uma coisa que eu não tenho Xbox, não tenho mais, pra quem acha que eu nunca tive, eu já tive um 360 aí por uns bons anos, e uma coisa que eu acho interessante que a Microsoft faz é o lance da retrocompatibilidade do Xbox 360 para Xbox One e do próprio Xbox original também. Alguns jogos, aos poucos, eles vão adicionando lá. Eu não sei se você precisa ter a mídia do jogo original e tem que botar no Xbox One para ela funcionar, ou você pode ir lá na loja virtual e lá vai ter o jogo para você comprar. Eu não cheguei a pesquisar isso, mas a Sony não fala de fazer esse tipo de retrocompatibilidade, e eu acho isso bem ridículo, porque eu acredito que a Sony tem capacidade de fazer isso, eles não fazem porque eles não querem, tá ligado? Tipo, Microsoft faz isso lindamente, tá ligado? Que fazer a retrocompatibilidade mesmo, que eu até... Tipo assim, por exemplo, igual eu tava falando com o Luiz, tem jogo que tem pro Play 3, já não tem pro Play 4. Só que gravar pro Play 4 é muito mais fácil do que gravar pro Play 3. Por que não pega esses jogos e bota a retrocompatibilidade no Play 4, cacete? Sim. Mas não põe. Aí no caso que muitos jogos que... Um exemplo. No caso, nós temos os jogos do Crash. Como ele sai pro PlayStation 4 remasterizado, aí já não é necessário, né? Sim, se fosse um remake, até dava pra entender manter os dois, porque os remakes eles sempre tem aquelas diferenças. Mas os remasterizados, se vocês só verem pelo menos o cru do jogo, é literalmente a mesma coisa, assim. Sim. E outra coisa também, em questão que no caso tem alguns jogos que não acha mesmo no PlayStation 3, e aí fica meio caramba, mano. Pra vocês verem que, né, não é só nos videogames antigos que os jogos se perdem. Nos novos também, considerando o novo o Play 3, porque eu, por sinceridade, não acho o Play 3 velho, porque, sei lá, tem gente que acha já ele velho, eu não acho, não é que ele seja novo, mas eu não acho que ele tá velho já, e vários jogos eles já tiraram lá da PSN e você só acha se comprar em mídia física, só isso, só opção. Exemplo do Dantes Inferno, ele no caso não tem coisa, só mídia física, e tipo, você tem que ficar rodando e caçando. É a mesma coisa que vai acontecer depois de um tempo. Mas é uma coisa, outra coisa também, que tipo, até eu falo, só os únicos videogames de cartucho mesmo, que até se eu fosse pensar, na minha opinião, para comprar, eu só ia comprar o Nintendo 3DS, e no caso que é para comprar os jogos do DS também. Tipo, os outros mais antigos já não penso muito, tipo o Game Boy, o Game Boy Advance, o Game Boy Color, não penso não. Tipo, por quê? Depois eu vou ter que caçar os jogos. E aí que você vai ter um rolê.
vai ter mais rolê ainda. Aí a única coisa que me facilitava é os emuladores, que eu tinha os jogos, jogava e além que tinha os eventos que tinha nos jogos, que também já era um modo Borogodó também, né? Lembrando os eventos mesmo. E no videogame você não vai ter nenhum evento. No emulador você ainda consegue ali se esforçar e tal, e ter o evento. Agora no videogame em si mesmo. Não tem essa. Vai ficar lá só chupando o dedo. E ainda, tipo, o jogo de Pokémon é o que eu digo. Porque eu lembro pra conseguir todos os Pokémon, ixi, vai ser aí é isso que eu tenho que abordar também, né? No caso mesmo, até espero que vocês tenham gostado, gente. Assim, a gente tá compartilhando a situação mesmo. Além que é triste mesmo ter fechado, pelo menos The ISO mesmo, que fechou, ele fechou literalmente. Agora o Emo Paradise virou site de fórum, ainda dá pra baixar emulador, só que os jogos não estão mais disponíveis, você só pode ver ali. Quem sabe, né, vai dar pra já emulador meio que por enquanto, vai depois de China também, vira site só de fórum de vez e tal. Sim, igual uma coisa que eu posso dizer, no caso hoje em dia, igual um fato que na verdade isso daí aconteceu, acho que no começo do ano passado, não foi? Que é do Corrum. Do caso assim, que foi a Nintendo também deu processo faz mais tempo, acho. Já faz mais um pouquinho de tempo. Só que o Corrum, vou ser sincero, ele fez uma coisa diferente. Ele permaneceu com as ROMs dos outros consoles da Nintendo e tirou tudo. Nintendo foi tudo pro ralo. Tipo, todas as ROMs da Nintendo foi pro saco. Agora tem gente que é teimosa, eu não vou falar nomes aqui, né, porque também não quero que vocês fiquem atacando ninguém, sei lá, não que vocês vão fazer isso, mas sempre tem aquele povinho que, pelo amor de Deus, daquele cara lá que você conhece, que eu não vou falar o nome, mas você já sabe, provavelmente já vai saber de que eu tô falando, que o site dele foi prejudicado. Uma vez já. E aí ele vai e bota tudo de novo lá no ar. Parabéns. Ele, no caso, tipo, é fã de Pokémon, mas... fã bostinha. Mas só que ele tem aquele critério... Porque até um 3DS tá lá. Que é um critério mó bosta, porque tipo assim, eu vou dizer uma coisa que é chata. Ele pegou o modo modinha. O modo modinha. Sabe, todo mundo tá cagando na boca, eu vou cagar na boca também. Pegou no começo do Ultra Sun Ultramon, que ainda nem tinha lançado o jogo. O jogo tava pra Mas ele já tinha no site dele. Aí o site dele já tinha. Aí bonitão lá. A Nintendo já mandou isso, já mandou pra fechar o site. Tipo, como é aquele negócio, é o blog que é da Google, né? Primeiramente vai ter, falou só dar um toque no Google que o Google já fecha. Então, aí o Google já chegou, fechou, cortou, removeu o blog dele. Aí você pensa que ele parou? Não, ele colocou tudo de novo, só que ele, de vez de tá no blog, tá em outro site. E ainda, tipo... E acha que tá de boa, tipo, que ninguém vai ver, imagina. E ainda, tipo, você fala, pô, mano, aí tá tirando. E eu posso ser sincero, o começo desse negócio dos fechamentos também, já, assim, não é do mas também depois, caso que eles, no caso, atiçaram a Nintendo, que atiçaram mesmo, no sentido que eu quero dizer, é que foi por causa desse negócio do Ultra Sun Ultramon mesmo, que eles pegaram. E isso foi o começo do pavio. Que, tipo, beleza, o Corrum foi outra coisa, mas esses daí... Não, o Corrum eles falaram os jogos antiguinhos, pessoal, não era muito... E não é muita coisa... Não tinha essas coisas aí, não. Agora, no caso, até esse meu colega mesmo que entrou no meio, meio que acendeu o pavio da Nintendo. Então, no caso, o começo disso tudo começou por causa desse negócio aí, desse fato. E uma dica, pessoal, pra quem tem ideia de criar sites piratas e tal, não façam isso que essas pessoas estão fazendo, porque esse cara, por exemplo, que o Luiz tá falando, de certa forma eu acho que ele tem um pouco de sorte, porque se a Nintendo mete um processo nesse cara, ele não vai ter dinheiro pra pagar. É muito simples. Vai se fuder. Não paga o processo, você vai preso. Então assim, é complicado, gente, mexer com essas empresas, sabe? Não vale a pena. Eu acredito que não vale a pena, é uma coisa meio besta, sabe? Eu acho que se você é fã de um negócio... Na verdade, assim, eu não chamo nenhuma coisa dessa de fã, porque eu acho que um fã que estraga não é fã, é meio, né? Meio bizarro isso, não tá muito classificado como fã isso, né? Mas
Pra vocês que querem um dia, ou alguém tá assistindo, se já tem sites assim com os jogos e tal, tentem manter aquele padrão que os sites antigos tinham. Poxa, antes tinha tantos sites antigos de jogos e eu nunca vi dar problema pra ninguém. Era uma coisa super, sabe? Tipo, tá errado pirataria, mas era uma coisa normal. Eu não via, sabe, as empresas encherem o saco. Só que também os sites começaram a meio que cagar nas coisas. E também não dá pra ficar deixando virar zona, tipo, igual os sites estavam deixando ultimamente. E é por causa disso que as coisas tá acontecendo. Porque, tipo assim, os downloads mesmo, no caso, é divulgado. No caso, que é outra coisa que é errado. Ainda mais que você tá fazendo no meio de algum site, de alguma coisa. Exemplo, o YouTube mesmo, você tá divulgando no YouTube. YouTube você pensa que ninguém vai ver? Lógico que tem gente que vai ver. Na verdade, só o fato de você ter um site, ele já automaticamente ele já vai pra alguma barra de pesquisa do Google. Então, tipo, ele já é achável. Porque você vê que a Nintendo, às vezes ela acha sites totalmente obscuros, escondidos, e ela vai lá e acha. E é verdade. Então, tipo, pro YouTube, parabéns, você só está facilitando o trabalho dos caras da Nintendo, tá ligado? É mais fácil ainda de achar. E ainda, tipo assim, que é um exemplo, né? Eu mesmo, no caso, se caso aquele jogo tá disponível, tipo, um exemplo, vou dar um exemplo da Steam. Aí eu vou pegar o link lá do site da Steam mesmo, que é lá que tem que coisar. Tipo, eu comprei aquele jogo, aí eu, no caso, vou deixar ali no linkzito ali. E outra, pessoal, e uma coisa séria, eu sei que tem gente que vai, nossa, acho que vai dar uma merda, tem gente que vai me chamar de hipócrita, vão falar pra caralho, mas eu vou falar, tá, gente? Se você tem um dinheiro pra comprar o jogo, compre, sabe? Não pegue o pirata. Porque é sacanagem, velho. Porque eu acho que pior do que o cara que não tem dinheiro e pega a versão pirata pra foder a empresa, é o cara que tem dinheiro e pega a versão pirata pra foder a empresa. Esse é o podre pra mim. Que é um exemplo mesmo. Que se você tem dinheiro, pegue o jogo, porra. Porque eu falo assim, porque tipo, às vezes o cara vê um jogo lá que custa 20 reais, sei lá, na Steam, só porque tem a versão pirata, ele, mano, você 20 reais, velho. Sabe? E ainda você pode... Você não gosta do jogo, você não vai jogar? Compra! Não. Que é igual, às vezes quando você não tem condição, beleza. Agora, se caso você tem condição, tem coisa pra comprar, aí você compra, gente. Agora, é igual, jogos raros mesmo que não vai ter, tipo, vou dar um exemplo de PSP, esse daqui é um exemplo. O PSP mesmo tem jogos que, no caso, que só tem lá no Japão. Então, às vezes aqui não vai ter. Esses daí, às vezes até acha e às vezes não acha. Então fica... sem contar que também, desculpa pessoal, no caso do PSP é complicado jogar. Eu não gostei do método que a Sony usou pra fazer aquele negócio, não. Sim. Aqueles CDzinhos, imagina. Vocês pegam aqueles leitores gigantes de videogame, já zoou do PSP, não sei quanto tempo que ele pode durar se você usar ele, tipo, todo dia, tá ligado? Porque... ainda mais que você tá usando. Você imagina, gente, um disco rodando naquele negocinho e você, tipo, usando, você tá segurando. Não tem como você ficar com o PSP imóvel. Então, tipo, você vai ter um disco rodando dentro de um negócio que tá se mexendo. E além que uma coisa que ocorre também, que aquilo dali pode arranhar. Então, tipo, uma coisa é um videogame parado, um console de mesa que ele vai ficar travado ali, o disco vai ficar rodando e já dá problema. Você imagina uma coisa portátil. Porque o cartucho é mais viável porque o cartucho ele fica parado, ele fica mexendo. E além que uma coisa que eu posso dizer, um fato mesmo que a própria Sony colocou, em questão, o último destravamento que teve aí, que acho que foi no ano passado, esse foi o último destravamento do PSP. O meu já até testei, vi tudo mesmo, que até tinha um negócio diferente. Que na verdade o kit é diferente, que tipo assim, os plug que você usava na versão 6.60 não funcionava. Aí no caso teve um outro site que criou um plug para pelo menos manter os plugs do 6.60 que você pudesse utilizar na nova versão do 6.61. Só que, tipo assim, eles mesmo disponibilizaram, a própria Sony disponibilizou no site. Porque já é um negócio que... é que no caso assim, tem videogames que a pirataria você tem um retorno ainda, você tem como quebrar.
Mas tipo, o PSP já é um negócio tão incrustado assim, a pirataria já não tem mais volta, Sim. mesmo que a Sony queira. E além que tinha, assim, além de ter problema em questão de jogos importados, né? Que ia ser um problema mesmo, que jogos japoneses mesmo, já é um problema pra achar. É. Que é um dos exemplos bem fato, e sem querer bater aqui. E eu tô sendo igual louco, tô um pigarro de velho. Mas é isso aí, gente. Outras coisas também que nós estamos citando aqui que é bem importante. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, gente. Se vocês quiserem ver mais vídeos iguais esses, ou ouvir no caso, né? Pra quem. Não sei se você tá assistindo a gameplay ou se você simplesmente apagou a tela e só tá ouvindo. Mas se vocês quiserem aí mais vídeos como esse, deixem nos comentários, seria bem interessante. São vídeos fáceis de fazer e vocês viram que a gente gosta de falar pra cacete, então sempre sai coisa nesses vídeos, não, alguma coisa sai. Então se vocês quiserem mais vídeos aí, quiserem dar sugestões de temas aí, sempre lembrando que é voltado pra games e tal. A gente tá fazendo... Pode continuar. É que você... Na verdade uma coisa que eu vou citar pra vocês, que o Lucas tá certo mesmo. Uma coisa que é difícil de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, você tá jogando, você tem que ficar assim. Não, porque, tipo, ainda falar do jogo, você tá jogando Crash, você tá falando de Crash, ainda dá. Mas tá jogando de Crash, você vai falar do GBA, pô, você vai dar uma bugada na sua cabeça, você vai... Caralho, o que eu tô fazendo? Você tá jogando um jogo, tipo, você tá meio jogando lá, aí tá fazendo igual jogo de luta. Não, você tá jogando, tá enfrenta o cara e você fica, mano, não. Você, não, porque o site fechou! Que não sei o que, cara. Não dá pra você se concentrar, você tá tem que se ligado? concentrar primeiro que você tá fazendo e depois pra fazer o. Tipo, eu sei que tem lá os fodões que conseguem falar jogando e jogam muito bem, hahaha, parabéns. Igual quando, no caso um exemplo, no meu vídeo lá eu tava fazendo, só que eu não olhava muito pra câmera. Por quê? Na verdade eu tava tentando olhar pra câmera, só que o jeito ficou meio lá, meio cá. Porque às vezes quando você dá muito foco visual em alguma coisa, dá uma tirada de... Pelo menos pra algumas pessoas, né? Óbvio que cada um tem um jeito, mas... tem pessoas que quando dá um foco assim, ela começa a ver alguma coisa assim, meio que dá uma perdida no foco do que ela tá falando. E aí acaba se perdendo, mas eu acredito que seja isso. Você tem mais algum... Não, só isso pra... recaditos? Tá bom, pessoal, depois de toda essa tragédia aí e tal, a gente... Acho que é interessante finalizar esse conteúdo aqui com uma coisa positiva, né, pelo menos. Não se preocupem em relação às séries do canal, não vai mudar nada, porque a gente vai conseguir pegar tudo isso de volta. A gente dá o nosso jeito. Na verdade, em questão de Nintendo, a gente já deu o nosso jeito, então relaxem aí, pelo menos Nintendo já tá garantido, certeza, porque a gente foi um pouquinho antecipado aí nas coisas. E outra coisa também, só para dizer, no caso assim, alguns jogos, tipo, por causa dos fechamentos do site, alguns estão disponíveis, mas menos jogo da Nintendo, só para ser sincero, não tá mas a gente não vamos... Não, na verdade, a gente tá falando questão de série, não tá falando de disponibilizar nada, tá, pessoal? A gente não tá, a gente tá falando questão... Até porque... que eu vou dizer uma coisinha. Nós não vamos disponibilizar download, nem nada. Alguns jogos, tipo, um exemplo, do PlayStation 2, que eu, no caso, perdi no caso que não vou achar em lugar nenhum. Meio que eu tenho o arquivo, mas eu não vou ficar repassando. Porque assim, pessoal, não é nem por má vontade ou por vocês, é que é aquela coisa, gente. A gente não quer ser injusto, tipo assim, vai passar só pra 2 e não vai passar pro resto. Então, pra não ficar bagunça essa questão, então é mais fácil, assim, não passar, tá? Se vocês... se for um site que a gente ainda acha, a gente pode até recomendar, se alguém quiser saber, que site que você acha tal. E o site ainda tiver, a gente pode até passar o link. Mas a questão do arquivo em si, pessoal, pra não ser injusto, é mais fácil não passar pra ninguém. Porque também não vai ser justo passar pra alguns e pra outros não. E além que, tipo assim, uma coisa que eu posso dizer, se o negócio estiver lá, tipo, aí você ficar fazendo muito divulgação, que aí vai visualizando,
Aí, um exemplo, a empresa vai lá e pega, e depois fecha de novo. Ou até pior, né? Ou até prejudica a própria pessoa, né? Sim. E aí não tem o que ser fecha que vai voltar, né? Aí você se ferra mesmo. Aí, no caso disso, um exemplo que eu tô dando é porque eu coloquei, no caso, esse jogo do Psycho Force Complete, lá no caso eu coloquei no meu servidorzinho lá, no meu servidor não, na verdade na minha nuvem, né? Eu coloquei, só que eu não vou divulgar. Porque não... Até porque também não é a intenção, pessoal. A gente tá falando aqui só em relação a séries pro canal, a gente não tá falando de... Sim. Tipo assim, a gente tá fazendo os jogos e tal. Não, é só pra séries do canal mesmo, porque é interessante também, a gente, vocês sabem, pra quem tá acostumado aí com o canal ao longo dos anos, que a gente sempre mesclou o jogo antigo com o jogo novo, a gente gosta dessa mesclagem, fica um pouco de cada e agrada a todos os públicos aí. E além que a gente gosta bastante, tipo, de ter uma coisa que nós gosta mesmo, tipo, jogos da Nintendo mesmo, alguns nós gosta, outros a gente tá aprendendo a entender melhor. Hein? E outros a gente não vai gostar nunca. Essa é uma não adianta. É uma coisa que nós estamos até citando mesmo, porque sempre tem seu ponto positivo, tem seu ponto negativo. Agora, uma coisa que eu posso dizer, é o que os sites estão fazendo, estão levando tudo pro poço. Tipo, de vez de tirar daquela plataforma, não. Vai desativar tudo. Na verdade, eu acho que muitos até possam ter, tipo, os arquivos ainda, mas não sei se eles não vão querer ter o trabalho. Não vão querer ter o trabalho de, tipo, pegar do zero, aí subir todos os arquivos na internet e tal. Porque, pô, você imagina os caras lá do Deísmo, mano. Vamos começar de novo. Aí tem que subir tudo aquilo. Tipo, nem sei quantas pessoas que foram responsáveis por, tipo, pelo armazenamento, né, do site. Sei que eles têm backup, mas vamos supor que eles tenham, velho, pra subir tudo aquilo de novo, tá ligado? Aí deve demorar pra caramba. Mas tipo, meio perda de tempo pra depois ir alguém lá e fechar no outro dia, tipo. Mas dá desânimo de você subir de novo. Além que mesmo se eles estiver, tipo, num servidorzinho deles, assim, tudo guardado, que eles usavam um servidor chamado FireDrop, se ainda tiver lá, tá bom, tá lá, tá no coisa, só que, tipo, assim, você nunca vai descobrir onde que tá. Porque pra isso eu precisaria do link direto, praticamente, do link bruto, praticamente, Você teria que ficar pesquisando através do link bruto. Porque até o link que eles passam, às vezes, no próprio DISO que eles passavam, tipo, é o link que, digamos, era o link do DISO pra lá, tipo, não era um link direto mesmo pro acervo do negócio. Sim. Era um link só pra você baixar ali e tal, tipo, aqueles links genéricos e tal. Mas bem, pessoal, agora vamos fechar isso daqui, que senão a gente vai ficar muito tempo. Já tá, na verdade, já, pelo menos pra quem gosta de podcast, já bateu o tempo legal aí pra vocês. Bom, pessoal, se vocês tiverem gostado desse vídeo ou áudio em vídeo, seja lá o que for, deixem um like, isso ajuda demais aí o canal. Deixem sua opinião nos comentários se vocês querem ver mais vídeos como esse. Pra gente é muito gostoso de fazer. É a primeira vez, na verdade, que a gente tá fazendo isso. E eu, pelo menos, achei bem interessante essa experiência, assim, tá bem de boa, tal, de fazer. E além que é bom pra desabafar também. Sim, não dá problema nenhum e tal. E como a gente tá em 2 pessoas também, eu acredito que facilita, porque eu não sei, mas tipo, gravar sozinho, falando ainda mais se for em nível podcast, eita, deve dar umas travadas violentas em uma pessoa fazendo. Às vezes dá umas travadas assim, porque, e às vezes assim, você repete muita coisa. Porque daí, tipo, em vídeo, própria. Em vídeo trava, só que, tipo assim, o vídeo você ainda tem o conteúdo ali do teu vídeo que você tá vendo, que você tá jogando ali pra falar. Agora, uma coisa que você só tá falando, velho, você não tem uma coisa pra você se embasar e tal. Então, e tem outra coisa, você repete as coisas. Então aí, tipo, às vezes as pessoas acham meio chato, não quer consumir aquele conteúdo. Um exemplo do negócio mesmo, no meu vídeo mesmo que eu fiz, tipo assim, eu tava conversando mesmo, tava falando normal, só que algumas coisas, pelo jeito eu repeti algumas coisas, mas às vezes é bom, às vezes é repetir algumas coisinhas, poucas, pra ficar na mente da pessoa, ficar no consciente. Que um exemplo do que o Lucas falou mesmo, no caso, agora que vai deixar no final do vídeo, se põe no lugar dos caras da empresa.
Eu falo a minha opinião, tá, gente? Vocês discordem ou não, deixem nos comentários, mas é aquela coisa, né? Opinião. Cada um tem a sua, mas é importante respeitar. Seja lá o que vocês for comentar aí, por favor, né? É interessante respeitar tanto a minha quanto a vocês aí, um dos outros, sem briga, falando no comentário, não quero degladiação aí, pelo amor de Deus. Eu faria a mesma coisa. A mesma coisa. Porque é minha empresa e. Sabe? Eu mesmo também, no caso, se. Eu acharia injusto, sabe? Eu ficar lá com os meus funcionários se mataram pra criar aquele negócio e meio mundo de gente fica aí. Ah, vamos pegar aí, porque a gente quer. Igual eu mesmo, eu faria isso também. Então, muito aí, quem pensa diferente, eu respeito também. Não tô falando que é uma verdade, isso é só uma opinião, basicamente, né? De pensamento, cada um tem uma visão do que acha que é certo das coisas ou não, mas depende de certo e errado, uma verdade que é absoluta que pirataria é crime do mesmo jeito. É verdade, e além que mesmo que você tenha aquele negócio antigo mesmo que você tá guardando lá, hoje em dia, no caso, isso daqui, no caso dessa frase aí, tipo, tá pegando a gente de uma maneira que de outra. Na verdade, tá meio que a era do politicamente correto tá chegando aqui. Mas nesse caso não tem a ver com o jogo, né? Não, mas o que o politicamente correto é, tipo assim, é o que tá acontecendo com algum... Que a gente já tá entrando no conceito meio que social aí já, né? E além que, tipo, no nosso politicamente correto, assim, na seção dos games, tipo assim, agora, tipo, a pirataria nessa área tá começando, tipo, a decair. Só uma coisa, eu sei que o vídeo já tá longo, pessoal, mas é que ele bateu nessa tecla, eu acho que seria muito ruim terminar o vídeo sem citar isso. Lá fora, a pirataria não é tão forte igual aqui, tá? Eu falo até que os brasileiros eles são muito mal acostumados, tá? Japão, Europa, eu acho também que boa parte dos Estados Unidos, a pirataria ela não é nem um pouco forte, tá, pessoal? Se vocês querem musiquinha, vocês vão lá ter que ir lá, sei lá, qualquer coisa e vocês vão ter que comprar um CD, gente, tá? Não existe sitezinho de musiquinha grátis, assim, sabe? Tipo, não é igual aqui. Então, é meio que o Brasil tá entrando no eixo dos outros países, porque sempre foi assim lá fora. E é verdade. Sempre foi assim, pra tudo. Ah, você gosta do DXD, você quer baixar os episódios? Não, filhão. Você tem que ir lá na loja, corra dinheiro no Blu-ray lá, no DVD, já é o que você quiser comprar, filhão. Não é assim, não. Mas aí é desse jeito mesmo. Tá começando a ficar nessa mescla. Mas dizer uma coisa mesmo, assim, o pessoal mesmo dos games mesmo, que gosta, os retrô mesmo, no caso, eu espero que vocês não tenham, assim, fica ofendido ou coisa do tipo, como a gente tá falando, tipo, de preferências. Sim, cada um tem sua preferência. Mas e a gente também não tem aquela babaquice, porque tem aquela coisa de o povinho dos games retrô e o povinho dos games atual. Aquela briga que eu acho uma babaquice, mas beleza, existe. Que a gente gosta tanto de um quanto do outro. Na verdade, o lado bom dos dois, dois tem lado bom. É que o problema é que às vezes, em algumas situações, tipo assim, nós temos que ser um pouco, assim, nós não estamos falando 100% da verdade, mas na verdade nós estamos falando um pouco que é fato, né? Que, tipo assim, nós estamos falando por experiências próprias ou por pessoas que tiveram alguma experiência, igual, tipo assim, de alguma coisa quebrar. Que é isso daí que a gente tá explicando de muita coisa aí. E além que nós não queremos ser chato, a gente às vezes quer passar só informação. E além que nós estamos tentando assim alertar aqueles caras do retro games, alguns que gostam de pegar o videogame mesmo. No caso, a situação tá acontecendo, que depois de um tempo não vai achar mais nada. Então a mensagem acho que final do vídeo é: se você tem um videogame retrô, se você tem um videogame um pouco aí antigo, meu filho, se você quer manter ele, se ele tá de boa, tal, 100%, ok. Agora, se ele deu uma quebradinha em uma peça, deu um probleminha, um mau contato, prepara o bolso, filhão. Ou corre pro emulador. Não tem jeito. Ou é bolso, sabe, ou você gasta bastante, às vezes até mais do que eu acho que seria o correto, porque videogames mais antigos eles são simples e, sei lá, eu acharia, por exemplo, ridículo gastar R$300 pra arrumar um Play 2, então vai de cada um.
Como o dinheiro também é de cada um, né? Cada um faz o que quer e tal. Mas bom, pessoal, esperando que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou bem longo, mas acho que era pra ficar longo mesmo, porque a gente queria ser o mais claro possível, mais informativo aí possível. Se vocês quiserem mais vídeos como esse, deixem nos comentários. A gente gostaria muito de ouvir a opinião de vocês sobre tudo isso nos comentários, ou pelo menos sobre alguma coisa. Vai, tem tanta... Esse vídeo não tem desculpa pra vocês não comentarem. A gente falou um pouco de várias coisas aí que vocês podem muito bem falar aí a opinião de vocês, por favor. Deixem também o like, também o YouTube ajuda o YouTube ver que vocês gostam desse tipo de conteúdo e que vocês apoiam o canal com o like de vocês, isso ajuda demais. Compartilhem o vídeo nas redes sociais de vocês também, se possível, né, com o máximo de pessoas que vocês puderem alcançar. E ativem as notificações do sininho para ficar informado aí das novidades do canal. Sejam bem-vindos. Para quem não for inscrito, se inscreva, por favor. É isso, um abraço e falou. Já deixamos uma coisa, gente, só antes de eu terminar. No caso, vou repetir isso daí novamente, que isso daí tem que ficar na mente de vocês mesmo. Que mesmo que vocês achem, no caso, o povinho que acho que a gente tá errado, eu também acho que tá, mas às vezes esse povinho tá certo e a gente tem que se conscientizar que a gente tá errado. No caso que pirataria é crime. É simplesmente isso que eu tenho pra dizer mesmo. Mas é isso aí, galera. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.